que ali estava um poder sobrenatural. Irmão, Jesus expulsar um demônio é a mesma coisa que o Delcio Meirelles expulsar um demônio, não é a mesma coisa. E é por isso que eu digo para os irmãos que vêm perguntar: irmão Deus, a gente pode cometer pecado, o pecado em perdoar, o pecado do Espírito Santo? Não, não pode. Por que não pode? Porque você não está vendo Jesus expulsar demônio. Aqui eles viram Jesus expulsar demônio. E a outra coisa, irmão, é que aqui diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado o quê? Não lembra? Continua aqui o versículo. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado o quê? Então nós achamos que esse pecado aqui não tem perdão, irmão, mas ele não falou que é nesse mundo. É nem nessa era da graça, nem na era vindoura, que é o milênio, mas depois vai ter. Vamos ver, uma tradução mal feita. A palavra que está aqui, mundo, irmão, teria que ser aion. É aion. E por causa dessa afirmativa que eles estão fazendo para ele, então esse é o motivo que vai levá-lo a, quando ele chega no final do capítulo 12, aí ele mostra que ele está rompendo o relacionamento dele com a nação de Israel. Vamos para o segundo. Verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontro vazia, varrida e ornamentada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A última frase, como é que diz, irmãos? Assim também acontecerá. Está dizendo que acontecerá. Então, o que aconteceu com essa geração perversa que ele está falando? Quem é a geração perversa? Ele está falando da nação de Israel, principalmente. Está vendo? Então, irmão, quando foi que esse espírito imundo foi expulso da casa de Israel? Quando eles foram para a Babilônia, irmão. Passaram lá 70 anos. Porque os irmãos sabem, o castigo de Deus é assim. Ele falou: vocês estão querendo idolatria com o povo? Vocês estão querendo ídolo? Ok, sem problema. Vou mandar vocês para um lugar que vocês vão deitar e rolar. Lá está cheio de ídolo. E mandou eles para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos. E os irmãos, o que aconteceu? Eles foram totalmente curados de idolatria. Até hoje não existe idolatria no meio do povo de Israel, mesmo na incredulidade que eles estão. Está vendo? Porque eles creem em um Deus, mas é um Deus histórico. Está vendo? Eles não têm relacionamento com ele. Eles não nasceram de novo. E aí o que aconteceu? O espírito imundo saiu da casa. Está vendo? Mas aí agora o que vai acontecer? Quando o anticristo aparecer, aí eles vão aceitar. Aí o último estado deles vai ser pior do que o primeiro. Então, irmão, o Senhor Jesus está falando aqui de coisas relacionadas com o povo de Israel. Está vendo? E aí o último é muito sério, porque ele vai mostrar que o laço mais íntimo que ele tinha com Israel, sabe qual que era? Ele com a mãe dele. Porque ele nasceu de uma judia. E aí, quando ele estava falando, olha só, verso 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Bom, dá a impressão que é uma falta de educação, uma falta de respeito. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: já que vocês não querem me receber, então nesse momento eu estou cortando o relacionamento mais íntimo que eu tenho com essa nação, é através da minha mãe e dos meus irmãos. Então ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí o que ele fez? Estendendo a mão para os discípulos, diz: eis aqui, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha só, irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Lembra quando Jesus saiu da casa de Marta, Maria e Lázaro, de manhã cedinho? E aí quando ele chegou na porta, ele viu ao longe uma figueira, e ela estava cheia de folhas. Esse era o sinal de que ela deveria ter fruto, porque estava cheia de folhas.
E ele foi lá. Agora eu pergunto a você, você lembra quem que é Marta? Estava na casa dela. Você lembra quem que é Marta? Qual que é a característica da Marta? Hã? Numa palavra só. Hã? Cozinha. Ela é cozinheira. Tá vendo? Ela estava lá correndo na cozinha, está mexendo lá, e o pastel está em tempo de queimar, e ela voltava a ouvir um pedacinho, e Maria sentada aos pés do Senhor. Está vendo? É essa mulher. Irmão, você acha que a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou para aquela figueira, disse que ele teve fome? Você acredita que Marta ia deixar de sair da casa dela sem tomar café? Eu não acredito, não tem jeito. Irmão, a fome que Jesus sentiu era a fome espiritual. Está vendo? Ele veio procurar fruto na nação de Israel, na figueira. Está vendo? Em outro lugar da palavra, que é Lucas capítulo 13, depois você pode marcar para você ler, diz lá que havia um proprietário que ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, que é outro símbolo de Israel, a vinha. Só que a figueira está plantada na vinha. E aí veio o dono e disse assim: por que essa figueira está ocupando aí lugar inutilmente 3 anos? Alguns autores, comentaristas da Bíblia, eles rejeitam que se refere aos 3 anos do ministério de Jesus. Eu aceito plenamente. Que ele estava falando o seguinte: há 3 anos que meu filho está aí, é o vinhateiro, é o que cuida da figueira e da vinha, ele está procurando fruto em Israel e não há fruto, só folha. Eles corta essa figueira. Aí o que cuidava, da vinha, que é o Senhor Jesus, disse assim, ele pediu ao dono, dizendo: escuta, espera mais um ano, e eu vou estercar, vou adubar e tal, se ela produzir fruto, bem, ela fica, se não, será cortada. Não durou mais um ano, mas meio, porque foram 3 anos e meio, e Jesus foi crucificado. Então, irmãos, o que nós temos aqui é que o Senhor Jesus fez um plantio lá, que ele começou, tá vendo? Desde o Abraão, ele fez um plantio, uma semeadura. E agora ele veio para poder buscar os frutos. E aí quando ele chegou, só encontrou folha. Tá vendo? E então o que ele fez? Ele cortou o relacionamento com eles, e aí o relacionamento final, o mais sério, está lá no capítulo 23 de Mateus, que quando ele estava lá em Monte das Oliveiras, e ele então disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta debaixo das asas dos seus pintinhos, e tu não quiseste. E ele disse: eis que a vossa casa ficará deserta. No início, ele falou para o pai e para a mãe, para Maria e José: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Quando ele pegou aquele chicote lá e bateu nos vendilhões dentro do templo, ele disse: não façais da casa do meu pai covil de ladrões. Mas agora, irmão, no final ele diz: agora não é mais nem minha casa, nem casa do meu pai, agora é a vossa casa. Porque aquele templo não tem mais significado nenhum. Já não tinha a Arca da Aliança. As próprias autoridades estão rejeitando ele. Lembra que quando João escreveu o evangelho dele, no capítulo 2, só depois que Jesus ressuscitou é que os discípulos entenderam: quando ele disse destruir esse santuário em 3 dias eu retificarei, ele não estava falando do templo de Herodes ou do templo de Salomão, não. Ele estava falando do corpo dele, porque Deus não habitava mais lá naquele tempo, habitava nele. Está vendo? Nos 4 evangelhos, irmão, o templo de Deus é o Senhor Jesus. E ele que é o templo. E é tão sério que ele falou destruir esse santuário, ele não falou destruir o templo. Está vendo? A palavra que está no grego ali é naos, não é hieron. Hieron é o templo todo, a construção toda. Mas ele usou a palavra naos, que era o santo dos santos. Então ele era a habitação de Deus. Deus habitava exatamente nele. Em outras palavras, quando Deus descia para falar com Moisés do tabernáculo, onde é que ele descia? Você não conhece o tabernáculo? Tá vendo? Ele descia, irmão, no santo dos santos, mas em cima de quê? A arca da aliança. Ele disse: ali falarei contigo. Então, irmão, Jesus Cristo é a arca da aliança. É por isso, irmão, que quando a arca foi levada pelos filisteus, aquela nora do Eli, tá vendo?
cujo marido ficava deitando com as mulheres na porta do tabernáculo, sacerdotes, né? Quando a arca foi levada, então ela colocou o nome do filho de Icabod, porque ela diz: foi-se a glória de Israel. Não, a arca representa a pessoa do Senhor Jesus. Então, o contexto que nós temos aqui é esse. Se nós não tivermos conhecimento, nós não vamos entender por que o Senhor vai. E aí então agora vai começar a fazer uma nova semeadura. Está vendo? Aí eu pergunto a você: a semeadura que ele fez no Velho Testamento era de couve, era de milho, era de banana, de alface, de laranja, ou era de gente? Não ouvi. É porque às vezes tem algum irmão que não concorda comigo, né? Fica todo mundo me olhando igual coruja, fica. Eu acho que estão concordando, né? Tá vendo, irmão? Então, a semeadura que ele fez lá atrás era de gente. E aí, irmão, a surpresa, eu lembro que ontem, quando eu falei isso lá, tem uma pessoa muito querida, conhece muito bem a Bíblia, quando eu falei, ela regalou os olhos para mim, disse: o que é isso, meu Deus? Tá vendo? Quantos anos você tem ouvido? E não vou dizer para você mudar, não, tá? Não vou pedir para você mudar, a menos que você veja que realmente é assim. Porque, irmão, o dia que eu descobri que Mateus 13, a parábola do semeador, não fala de semear o evangelho, mas de semear gente, irmão, que choque para ele. Ao silêncio, não está vendo? Você pode ver até mosquito alto. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus, irmão, ele vai falar uma coisa diferente do que está em Lucas. Tá? Irmão, eu mandei um e-mail, aliás, o irmão Nando mandou um e-mail para os irmãos, que eu fiz uma oferta para os irmãos, né, realmente corajosa. Porque nós já estamos tendo aqui 60, 70 pessoas, né? Como é que fala, os e-mails lá, né? O grupo que está lá é bem grande, né? Tem mais pessoas no e-mail que estão presentes aqui. Eu ofereci para os irmãos que qualquer irmão que quiser estudar um livro da Bíblia, escolha um livro da Bíblia. Se você já tem uma boa experiência com a Bíblia, pode pegar do Velho Testamento. Se não tem, escolha do Novo. Tá? E até agora já recebi 6 pedidos. Tá? E aí eu quero ajudar essas pessoas. Depois eu quero conhecer esses irmãos e irmãs que me pediram, por favor. Se você estiver aqui, me fale. Que nós vamos estudar esses pontos. Então, irmão, há algumas coisas que nós podemos ter em casa para estudar em casa. Tá? E aí eu digo para você o seguinte: se você acha que Deus me deu alguma coisa que eu posso pregar na palavra para ajudar vocês, então, irmão, eu sou um tremendo encorajamento para todos os irmãos. Sabe por quê? Porque eu nunca estudei escola nenhuma. Eu nunca fui para seminário nem instituto bíblico, lugar nenhum. Então eu aprendi sozinho, estudando. Sem dúvida que eu vi muitos irmãos, muitas pregações, mas de escola não. Escola não. Então, irmãos, há coisas que eu aprendi com servos de Deus. Por exemplo, se você quer estudar os 4 evangelhos, você tem que ter uma harmonia dos evangelhos. Tem bíblias de estudo que já traz a harmonia. O que é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as passagens que são correlatas, elas estão na mesma ordem. As que não são, não aparecem. Tá vendo? E aí, quando você lê o Mateus e lê o Lucas, você vai ver claramente a diferença. Tá vendo? Lucas fala: a semente é a palavra de Deus. E quando diz que vem as aves do céu e come a semente que caiu pelo caminho, diz assim: para que eles crendo não sejam salvos. Lá em Lucas é pregar o evangelho, mas em Mateus não tem nada disso. Ouvindo alguém a palavra do reino. Tá vendo? Então ele não diz que é a palavra de Deus, é a palavra do reino. E não entendendo, vem o maligno e rebata o que foi semeado no coração. Então, irmão, há uma diferença entre a palavra de Deus e a palavra do reino. Tem uma diferença. Pedro, na segunda carta dele, capítulo 1, ele falou assim: que nós devemos prestar muita atenção à palavra profética. Tá vendo? Então, ou seja, é aquela parte da palavra de Deus, do todo, do Gênesis Apocalipse, que trata com profecias. Ele diz: e essas palavras proféticas, elas devem servir para nós como uma lâmpada que alumia em lugar escuro, tenebroso. Então, irmão, é muito, muito, muito importante
que a gente se lembre, tá, desses fatos aqui, ok? Então, quando nós vamos estudar as 7 parábolas, aí nós vamos descobrir que Jesus agora ele começa a fazer um novo plantio. Só, irmão, que aqui é um plantio de pessoas, não é o Evangelho. E graças a Deus que tinha 2 irmãos, né, no estudo ontem, que estavam lá com recursos, né, no tablet, lá no celular, que podiam comprovar na hora que eu falei, irmão, como é que está no grego aí? Pá, na hora. Então olha só, irmão, se nós quisermos entender, por exemplo aqui, quem é o semeador? Está escrito aqui na parábola do semeador, quem é? Você pode afirmar quem é? Não, não está escrito, não está dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu. Não falou quem é. Está vendo? Mas você quer saber quem é? Então vou te mostrar. Capítulo 13, verso 36. Ó, já adianto para os irmãos o seguinte: muitas coisas que eu vou dar para os irmãos agora é como se eu estivesse dando um esboço do todo. Tá? E provavelmente amanhã nós vamos ter que voltar outra vez, porque muita coisa vai passar. Eu estou pregando para os irmãos, ó, é o que está na minha mão aqui, é a palavra de Deus, tá? Não tem papel. Isso está no meu coração, aqui dentro, ok? Não é para honra minha, não, viu, irmãos? Para a glória de Deus, que é assim. Então escuta só. Então Jesus, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Olha como que começa. No capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Mas agora, o que ele fez? Ele voltou para casa. Está vendo? E aí, chegando-se aí os seus discípulos, veja, daquela multidão que estava na praia, ninguém foi atrás dele. Eles não entenderam nada do que falou da parábola do semeador. Patavinho, não entenderam nada. Mas ninguém foi atrás para perguntar, só os discípulos. Por isso é que ele falou nos versículos aqui que vão do verso 10 até o 17, que é, por isso eu lhes falo por parábolas, para que eles ouvindo ouçam, tá vendo? E vendo com os olhos, eles não entendam e eles não vejam. Sabe por que ele falou assim? Isso era um julgamento. Porque Isaías tinha dito lá, eles ouviram de mau grado, sem atenção. Igualzinho nós podemos ver numa reunião muitas vezes, aquelas pessoas que ficam caçando borboleta na reunião. Aí depois chega no final da reunião sem entender, não tinha de nada. Mas nós estava caçando borboleta. Como é que você quer entender? Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é isso. Há uma separação agora da multidão e só os discípulos. Tá vendo? Então, o que ele falou até aqui foi a parábola do semeador, joio do trigo, grão de mostarda e fermento, essas 4. Mas agora, irmão, o restante é só para os discípulos. Tá vendo? Então, essa segunda parte agora é aquilo que uma pessoa normal não vai poder entender. As pessoas do mundo não vão entender. Isso é só para os discípulos e para aqueles que vão atrás do Senhor. Tá vendo? E olha só o que ele vai falar. Explica-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus então respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, irmão, o semeador lá na primeira tem que ser ele, porque senão, se você pegar daqui para frente, aí vira uma confusão. Aqui nós temos uma série de 7 parábolas. E o que significa o semeador numa, significa na outra, na outra, na outra, na outra. A semente, a mesma coisa. O inimigo, a mesma coisa. Então, quem semeia é o filho do homem. 38. O campo é. Então, irmão, veja só, irmão. Na igreja não tem joio, viu? O joio é plantado no campo. E o campo é o mundo. Então, irmão, tem uma mistura de joio e de trigo? Tem, mas é no mundo, na igreja não. Agora, irmão, a igreja que eu estou falando não é aquela casa de pedra. Porque ali tem. Está vendo? Nem estou me referindo ao rol de membros do pastor, porque lá também tem joio. Tem ou não tem? Você acha que não pode ter o nome do incrédulo lá no rol de membros? Agora, no livro da vida, não, lá não tem joio, lá só tem trigo. O irmão está entendendo a diferença? Tá? Então aqui ele diz, o campo é o mundo. Agora, irmão, choque. Ele está semeando o que é? Na semente? Então ele
diz agora, a boa semente é o que, irmão? Vou dar um minutinho para você pensar bem o que está escrito aí. Entendeu, irmão? A boa semente é quem é, irmão? Hã? Não ouvi. Quem que é filho do reino? Deixa eu ver. Nossa, rapaz, tem uma porção de gente que não é. Ó, brinca comigo não, irmão. Olha, eu enxergo, rapaz. Meu olho é igual de águia. Eu vejo todo mundo que levantou a mão que não levantou. Tá vendo, irmão? Aqui, filho do reino, aqui, irmão, são cristãos, pessoas salvas. Tá vendo? Ele está dizendo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio? Os filhos do maligno. O inimigo que semeou? É o diabo. A ceifa? Tá vendo? Novamente, irmão, consumação do século, algumas falam, fim do mundo. Alguém tem fim do mundo aí, não? Não, pode levantar a mão, irmão, por favor. Vai lá, só para os outros verem. Aí a gente fala, pessoal, mas será que o irmão deve estar falando a verdade? Aí, irmão. Então, irmão, novamente a palavra aqui qualquer? Vamos ver se você guardou bem. Aion. É a palavra era. Então, irmão, é o fim da era. Tá vendo? Então, a ceifa, irmão, é o fim da era. Quando eu chegar no final da era da graça, aí virá essa ceifa. E os ceifeiros? Não está entendendo? Então ele explicou para nós aqui o que é. Então agora, quando nós voltamos atrás aqui, a palavra do semeador, nós sabemos, o semeador sendo semear, quem é? Hã? Filho do homem, quem é?